Estamos de volta com o programa Direção Espiritual. Obrigado você que está participando conosco, você que nos acompanha em casa. Hoje, gravado aqui em Taubaté, no Hotel Mazzaropi, com a presença dessa plateia simpática que está aqui nos acompanhando na Fundação Dom Couto, com a nossa semana Preparando o Coração. Boa noite, Maurício Piaçarolo. As pessoas devem estar estranhando, né, que o Cristian deve estar de férias em algum lugar do mundo. Então, o Maurício veio participar com a gente nesse programa. A gente tem uma novidade aqui da Loja Sacra. Se você entrar no site www.lojasacra.com, você vai ter a oportunidade de ver lá essa caixa que foi especialmente preparada. Sabe aquelas palestras que você compra na Canção Nova, que você compra aqui? Então aqui você tem a oportunidade de fazer o seu kit Padre Fábio. Cabe também os DVDs. É bom que, se quiser, o ladrão, quando ele entrar na sua casa, Deus, né, já leva todo o kit pronto, né? Não está esparramado, ele não vai ter dificuldade de... Não, brincadeira, não vai entrar na sua casa, não. Isso aqui é para você ter a oportunidade de guardar ou então de presentear. Na Loja Sacra você vai ter a oportunidade de comprar só a caixa, já que você tem muitas das pregações, né? Ou então você vai ter a oportunidade de comprar ela completa, com todas as pregações que estiverem disponíveis, para de repente, se você quiser presentear alguém. A gente sabe que essa maneira que a Canção Nova tem de evangelizar com as pregações é muito eficaz. Gente, vocês acreditam que uma vez eu estava no Japão, estava andando lá numa avenida, de repente uma moça olhou para mim assim, eu falei, no Japão não é possível, né? Aí ela olhou para mim, se aproximou e falou assim, Padre Fábio? Sim, sou eu. Ela falou assim, o senhor não imagina como o senhor faz parte da minha vida. Eu falei, mas você está aqui passeando? Eu falei, não, eu moro aqui há mais de 20 anos. Só que a minha mãe manda todo mês uma palestra do senhor lá do Brasil para mim. Então tem mais de 20 anos que eu não vou ao Brasil. Fiz a minha vida toda aqui, minha mãe é que vem me visitar. Mas as pregações da Canção Nova, ela me manda mensalmente para eu ter a oportunidade de continuar fazendo a minha experiência de fé. Então veja que beleza, uma pregação que foi feita aqui no Brasil, atingindo uma pessoa lá no Japão. E talvez você não saiba, mas cada pregação dessa, que você compra na Canção Nova, além de você fazer bem à pessoa que você presenteia, é um dos principais, né? É uma das principais maneiras que nós temos de ajudar financeiramente a Canção Nova. Nós não recebemos direitos autorais por essas vendas da Canção Nova. É uma maneira que nós temos de ajudar. Então, cada pregação minha que vende hoje, por exemplo, se você ligar aqui, comprar uma pregação da Canção Nova, você vai ter a oportunidade de ajudar esse sistema de comunicação, que é inteiramente doada, da nossa parte, que somos os pregadores, inteiramente doada para que a obra continue. Então, se você quiser comprar a caixa você não ajuda a Canção Nova, não, você ajuda só a Loja Sacra. Mas as pregações, você vai ter a oportunidade de ajudar. Lembrando também que o nosso CD Solo Sagrado é um novo trabalho, também está à disposição na Loja Sacra. E tem um conjunto aqui, a camiseta não é para guardar aqui não, a gente só pôs, mas tem as camisetas novas agora, que estão com as estampas muito bonitas. Amar talvez seja isso, descobrir o que o outro fala, mesmo quando não diz. Tem várias estampas com várias frases, entra lá, www.lojasacra.com.br, e você vai ter a oportunidade de presentear alguém com um produto que possa fazer bem ao coração dela. As pessoas nos escrevendo, nos mandando e-mails. Eu não tenho mais aquela ansiedade que eu tinha, né, há 9 anos atrás, quando nós começávamos o programa. A gente sempre tinha aquela ansiedade de ficar respondendo muitas pessoas. Não. O programa foi sendo modificado, ele acabou sendo uma oportunidade de reflexão. E às vezes a gente pega 1, 2 perguntas, ou pega um tema que seja interessante, e nós nos utilizamos daquela situação para poder fazer uma reflexão. Achei interessante uma senhora aqui, ela perguntou o seguinte: Padre, quando uma pessoa é batizada com um nome e é registrada com outro, no final, como é que fica no livro da vida? Depende do registro que Deus vai ler, né, Maurício? Se ele vai ler o registro civil ou o registro religioso.
Minha filha, o que fica registrado no livro da vida é o que a gente viveu. O nosso nome tem importância para nós, né? Deus nos chama pelo nome, mas é muito mais do que o meu nome Fábio. Quando nós dizemos que o nosso nome está escrito no livro da vida, não é este nome só que você me conhece, através do nome com o qual eu me identifico, mas é a minha vida, é o contexto da identidade, é muito mais do que um nome, é a identidade que nos registra no livro da vida, é a vida que a gente viveu, é a vida que a gente escutou, tudo aquilo que fez parte de nós, isso sim está sendo registrado aos poucos. Aliás, é muito interessante essa perspectiva, né? Identificar que Deus está nos lendo através do livro da vida. É uma metáfora muito bonita para nos ajudar a perceber como é que Deus nos olha, como é que Deus nos registra. A cada dia da nossa vida, tudo aquilo que nós estamos vivendo está sendo registrado neste livro, onde Deus tem a oportunidade de nos conhecer diariamente. Mas é apenas um simbolismo, não fique preocupada com isso não. A minha irmã também foi batizada com um nome e registrada com outro. No batismo ela tem um nome e no registro civil tem outro. Não tem nenhum problema não. O que Deus conhece e que está registrado é a identidade dela. E isso Ele conhece profundamente. Não tem equívoco aqui, viu? Padre, podemos dizer que Deus é o esposo espiritual da Virgem Maria? Quem nos pergunta isso é o Luiz Fernando. Olha, essa expressão, esposo espiritual, ela já foi usada muitas vezes para compreender o mistério que se passa com Nossa Senhora no momento da concepção do seu menino, né? O Espírito a cobriu com sua sombra e ela se tornou a morada do Altíssimo. Toda a expressão que nos ajudar a compreender o mistério é bem-vinda, desde que ela não banalize o mistério. Então, o esposo espiritual, essa expressão faz parte da vida mística, quando todos nós temos o direito de dizer que nós vivemos essa esponsalidade divina, a vida esponsal, esse amor que nos torna esposos e esposos, né? Esposos e esposas, que faz com que a gente viva com Deus uma relação de matrimônio. Olha como é interessante, aprofunda o significado da pertença cristã, porque no matrimônio nós somos um do outro, não é isso? O vínculo que você estabelece no matrimônio diz que a partir daquele momento vocês são uma só carne. Então você que se casou, estabeleceu com seu marido, com sua esposa, o compromisso de serem uma só carne. Isso tem um significado muito interessante que nos reporta a própria Eucaristia. Você participar da Eucaristia é aceitar este compromisso esponsal, de viver com Deus essa oportunidade de serem um, de estarem unidos na mesma carne. Você já deve ter me escutado falar sobre isso. Quando eu comungo, eu sou também comungado por Deus, não é assim? É circular o movimento. Ele é que me concede a graça de tê-lo em mim. Mas a gente não pode se esquecer que ao comungar, eu estou retribuindo esse amor, dando a Ele a oportunidade de ser em mim. Então, eu sou nele, Ele é em mim. Até fiz uma música uma vez, há muitos anos atrás, que chama Como és Lindo, não é isso? Conhece essa música? Não lembro muito bem a letra dela, eu só sei que na letra eu falo isso. É o mistério de ser nele e ele ser em mim. Então, a íntima comunhão que a Eucaristia me proporciona viver com Deus, coloca na minha carne a responsabilidade de ser divina. A minha carne torna-se divina, porque ela habita o divino. Essa é uma relação esponsal. Então, nós podemos usar essas expressões para poder identificar a profunda comunhão que existiu entre Maria, que existe, né? Porque isso não termina,
ela faz parte do mistério da encarnação. O mistério da encarnação, ele continua entre nós. É um mistério que não pode ter fim, ele não pode ser abarcado, ele não pode ser finalizado. Muito embora o Verbo, ao se tornar carne e morrer na cruz, ali nós temos a finalização desta presença no mundo de maneira humana, como Jesus foi. Agora o ressuscitado permanece na história. Então veja bem, o mistério da encarnação se desdobra agora no mistério da ressurreição. É uma continuidade. Isso nunca vai ter fim. Por quê? Porque esse mistério me envolve no momento em que eu recebo Cristo em mim, seja através da sua palavra ou seja através da Eucaristia. Então seremos sempre esposos e esposas deste Cristo, Deus presente entre nós, nos movendo para que cada vez mais a gente tenha condições de tornar a nossa vida um lugar de revelação. É sempre um desafio fazer com que a nossa história seja a continuidade da história da salvação. Deus ter oportunidade de continuar agindo em nós e através de nós. Então será usar essa expressão esposo espiritual da Virgem não é nenhum problema, só não podemos dizer que essa expressão esgota o significado do que aconteceu com ela, e da mesma maneira como também podemos usar essa expressão a todos nós que queremos viver com responsabilidade o cristianismo. Padre Fábio, não gostaria de ser identificada. Há um tempo atrás o senhor falou no seu programa a respeito do sequestro da subjetividade. Tenho vivido, padre, este problema no meu namoro. Sinto que meu namorado não é capaz de respeitar quem eu sou e acaba vivendo comigo e eu aceitando inúmeras projeções. Tenho medo, padre, pois o nosso casamento está se aproximando e tenho certeza que ele não se casará com quem eu de fato sou, mas com quem ele imagina o tempo todo. Como difícil, né? Você estabelecer um relacionamento onde você sente que o outro não ama quem você é, mas ele ama aquela pessoa que ele imagina você ser. Primeiro que isso é um crime terrível, que nós permitimos que aconteça. Aqui o livro que a gente fala eu tenho recomendado muito a leitura desse livro, gente, porque é impressionante como eu encontro pelo caminho pessoas vivendo esses acorrentamentos afetivos que num primeiro momento parece amor, que num primeiro momento parece respeito, parece solidariedade, parece carinho, mas depois aquilo vai se transformando num verdadeiro desastre na vida de quem experimenta. Então, às vezes, nós permitimos que o outro se depare, vá dando as regras de um jeito dentro do relacionamento que a gente vai aceitando essa ilusão. Porque num primeiro momento, quando a gente se encontra, a gente não sabe quem o outro é. A gente imagina muita coisa, não é assim? À medida em que nós vamos convivendo, a gente deixa de imaginar e começa a encontrar a realidade. É depois que você encontrou a realidade, quando você desfez o pacote da ilusão, é que você tem condições de dizer que você ama, se você ama ou não. Até então, a ilusão não nos permite o amor. A ilusão pode até nos permitir a paixão, que é diferente. Por isso que quando uma pessoa está apaixonada, ela é uma pessoa até perigosa. Ela pode cometer burradas por causa dessa paixão que sente. Ela pode agir de maneira irracional. Quem aqui já ficou apaixonado e sabe disso? Já? A gente não perde o equilíbrio emocional? A gente olha para o outro e fica imaginando uma série de coisas. Nossa, como essa pessoa é maravilhosa. Nossa, era tudo o que eu precisava. Era tudo o que eu queria. Às vezes a pessoa tem tanta ânsia de ser feliz que o primeiro que ela encontra, ela acha que ele é o príncipe encantado da vida dela, por causa das ansiedades que tem. Mas, pelo amor de Deus, o outro não tem a obrigação de carregar as nossas ilusões, as nossas neuroses.
Então, quando nós nos encontramos, nós temos ilusões que por responsabilidade nós precisamos fazer cair por terra aos poucos. Olha, você acha que eu sou assim, mas não sou não, viu? Somos nós que precisamos pontuar para o outro. Porque se eu fico aceitando a ilusão que o outro tem de mim, eu corroboro, eu dou a ele ainda elementos mais sólidos para poder sustentar essa pseudo-percepção. E às vezes a gente faz isso porque a gente não quer decepcionar o outro. Isso é uma bobagem. Às vezes nós perdemos uma vida inteira com medo de decepcionar o outro, mas decepcionando a nós mesmos. É um prejuízo afetivo terrível. Isso é falta de amor próprio, né? A gente falava isso aqui antes, que quando Deus nos ama, Ele nos ensina a amar quem somos. É isso. A partir do momento que a gente se ama, a gente não vai permitir que o outro venha querer nos fazer um fantoche. O amor não pode ser isso. E às vezes na relação a dois, nós descobrimos que o outro está sendo escravizado porque ele não teve coragem de quebrar a ilusão que o outro tinha dele. Esse livro trata da primeira página até a última essa temática. Esse livro trata em todos os capítulos, de maneira muito direta, através de exemplos, como é que nós podemos ser sequestrados pelos outros. Como é que nós podemos estabelecer relações sequestrantes? Como é que nós podemos viver o papel de vítima ou então até mesmo o papel de sequestrador? Toda vez que nós alimentamos uma ilusão ou permitimos que o outro alimente uma ilusão a nosso respeito, nós estamos estabelecendo as paredes desse cativeiro. Então, minha filha, se você está vivendo uma experiência de namoro, onde o seu futuro esposo está namorando muito mais com uma ilusão do que com uma realidade, é responsabilidade sua quebrar esse cristal agora, enquanto é tempo. Porque às vezes o outro vai até se apaixonar por você de verdade, vai até ser capaz de amar quem você é, mas você terá que tirar primeiro os panos da ilusão. Nós não temos o direito de fazer isso com a gente. Olha, eu vou permitir que você ame aquilo que você imaginou. Então eu vou ficar representando no tempo que eu puder esse papel que você acha que eu devo viver. Ou então eu vou interpretar esse personagem por quem você se apaixonou. Eu vou representar esse personagem de quem você gosta. Só para eu ter um pouquinho o prazer de ser gostado por você. Mas isso não alimenta, isso é muito raso. Uma amizade, por exemplo, também pode ser assim, quando nós ditamos ao outro um jeito de ser para que a gente goste dele. Isso é terrível, isso é muito nocivo. E o outro, gente, é impressionante como nos dias de hoje as pessoas já chegam com todas as definições a nosso respeito para poder nos amar, com todos os condicionamentos para poder nos apresentar. Olha, eu vou amar você se você fizer isso, se você fizer aquilo, se você corresponde isso, se corresponde aquilo. Mas é claro que ela não diz isso de maneira tão direta. Ela vai dizendo com um sorriso: nossa, que bom que você fez isso por mim, como você é especial. Aí você, então é assim que tem de ser. Aí você começa a reproduzir um papel, porque carentes todos nós somos. Todos nós temos carências. Todos nós temos necessidade de sermos amados. Agora, cuidado, porque às vezes, por causa dessa necessidade de ser amada, por causa dessa necessidade de sermos amados, nós assassinamos a nossa verdadeira identidade. E o que sobra no final? Aquele amargo, sabe? Não fui quem eu deveria ter sido, não fui amado como poderia ter sido amado. Por quê? Porque eu perdi tempo com os fantoches. Eu não me assumi. Eu não fui quem eu deveria ter sido desde o início. Eu permiti que a ilusão dele permanecesse. Então, por ter uma ilusão a meu respeito, e eu dando alimento a essa ilusão, eu cometi um crime contra mim. Eu tenho uma máxima que o outro nos trata da maneira como nós autorizamos. A violência doméstica começa assim, é com um grito. O marido grita uma vez, a mulher aceita o grito.
Ele grita 2 vezes, ela aceita o grito. Até o momento em que esse grito vira tapa, vira agressão, vira palavra cruel. Porque ela nunca chamou a polícia para dar um jeito nele, agora ela já não sabe mais o que fazer. Só que às vezes as agressões não são físicas. A gente agride o outro com o nosso sorriso, cerceando a liberdade dele, colocando cercas, cadeados nas mãos, não nas mãos aqui. A metáfora, é metáfora. A gente coloca cadeado nos sonhos da pessoa. A gente impede essa pessoa de ir além, por causa dos condicionamentos que nós vamos fazendo. É que eu sei que se eu estou dentro de um cativeiro ou não. É só você perceber se aí, no mais íntimo da sua verdade, você se sente de verdade amada por alguém. Esse homem com quem você se casou, ele é seu marido ou ele é seu sequestrador? Essa mulher com quem você se casou, é sua esposa ou é sua sequestradora? Ela nutre a sua liberdade ou ela lhe priva de ser quem você é? Essas amizades que a gente tem, nesses relacionamentos que nós estamos estabelecendo, nós somos livres para ser quem somos ou nós temos que ficar representando papéis o tempo todo para sermos aceitos? Ah, padre, mas se a gente for verdadeiro, a gente fica sozinho. Eu não acredito não. Porque às vezes é melhor você ter 2, 3 de qualidade do que ter 5.000 na hipocrisia e na superficialidade. Amigo de verdade, minha gente, o amigo de verdade, se você tem um, já lhe basta. Porque a gente tem muitos conhecidos, a gente tem muitas pessoas, claro, temos pessoas amigas. Eu estou falando daquela amizade onde você divide quem você é, sem medo. É aquele amigo que alivia os fardos da gente pelo simples fato de estar ao lado. É aquele que não nos imagina, sabe? É bom demais quando você está ao lado de uma pessoa que não te imaginou, que te viu de verdade. Ali não tem sequestro. Ali existe uma pertença, um vínculo saudável, sadio. E aí a gente se sente à vontade. Isso é amor. O amor, ele nos oportuniza a oportunidade de sermos livres. Nos oportuniza termos condições de lidar o tempo todo com quem nós somos de verdade, com a nossa realidade. Não vai permitir a ilusão. Tanto é que onde existe amor não pode haver ilusão, onde existe ilusão não pode haver amor. O amor é porque o véu da ilusão já caiu por terra. Se existe amor, é porque existe muita realidade. É o oposto da ilusão. A ilusão, volto a dizer, até comporta a paixão. Não tem problema, está apaixonada porque tem uma ilusão. Agora, depois que essa ilusão cai por terra, fica a realidade. E o que pode dizer se ama ou não, não é a ilusão que a gente tem um do outro, é a realidade que se estabelece. Aí sim um casamento pode durar muitos anos, uma relação de mãe e filha pode ficar muitos anos, aquele vínculo será eterno. Por quê? Porque ali só existe realidade. A gente não tem mais tempo para ter ilusão com o outro não, não é verdade? Você que está casado há 50 anos, dá tempo de alimentar a ilusão de novo? Não, é a pura realidade. E é isso que faz a gente ficar. É o amor que a gente construiu, é o respeito. E não é amor romântico não, é amor responsável. É esse amor que me faz, olha, eu sei todos os seus defeitos, mas eu quero que você continue aqui do meu lado, porque minha vida fica muito ruim quando você vai embora. Isso sim é bonito demais. Então é isso que você precisa fazer, minha filha. Você precisa ter um cuidado para que o seu namoro seja um verdadeiro ensaio do casamento. Porque o namoro é isso. Namoro existe para terminar. Viu? O namoro é um tempo que pode ser encerrado. Igual a minha produtora está querendo que eu encerre o programa. O namoro é um tempo que pode terminar. Não tem problema. Pode acabar o namoro um dia antes do casamento, que não é nenhum problema. O problema é a gente terminar um casamento quando já existem filhos, quando já existem vínculos pelos quais você se responsabilizou, é você quebrar a estrutura de um lar, é você quebrar. Por isso que eu estou te falando. Para evitar esse desastre maior, permita o desastre menor, que é o término do namoro. A não ser que você tenha condições de fazer cair por terra a ilusão, e o seu namorado descobrir que a sua realidade é muito melhor do que aquilo que ele tinha imaginado. Derrame sobre nós
para que caiam as ilusões por terra, a bênção e a proteção do céu. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado pela presença de vocês. Vamos terminar cantando? Vamos lá? Não desista do amor, não desista de amar, porque ela um dia vai passar. Se a cruz lhe pesou e quer se entregar, Cristo vai lhe ajudar.